e nós vamos ler Deuteronômio capítulo 18 e capítulo 19 hoje, amém? Glória a Deus, estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, amém? Nesta manhã, glória a Deus. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 18 e capítulo 19. Capítulo 18, versículo 1. Deixa eu só abrir aqui uma coisa, povo de Deus, deixa eu só deixar aqui. Não sei se vai abrir. Vamos lá. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não receberam a posse das terras de Israel. Eles viveram das ofertas sacrificadas para Yahvé, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Amém? Essa tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos. E Yahvé é a sua herança, conforme lhes prometeu. Eis os direitos que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre os que oferecem um sacrifício. Do novilho ou de uma ovelha do seu rebanho serão dados aos sacerdotes a espádua, as queixadas e o estômago. Dá-lhes também as primícias do seu trigo, do vinho novo e do melhor azeite, como também as primícias da tosquia do seu rebanho. Pois foi ele que o Senhor, o teu Deus, escolheu dentre todas as tuas tribos, ele e seus filhos, para estar diante de Yahvé, teu Deus, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, onde quer que ele more em Israel, e com todo o desejo do coração vier para o local que o Senhor houver determinado, e servir em nome de Yahvé, teu Deus, como também todos os teus irmãos levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além do que receber pelas vendas dos bens da sua família. Amém? Então, isso daqui, povo de Deus, é algo que a gente já viu lá nas outras passagens, amém? Que a gente viu no livro de Levíticos e no livro de Números. Amém? Então, aqui está falando que os levitas, aquele povo que era separado para a obra, ele não tinha paga do serviço dele, ok? Quem sustentava era a comunidade, quem sustentava era o Deus vivo de Israel. E eles poderiam vender, receber ali, amém, benefícios em dinheiro pelas vendas do bem da sua família. Então é isso que está falando, ok? Isso acontece até os dias de hoje com missionários, com pastores, que são literalmente sustentados pelo Senhor, porque eles vivem literalmente para a obra. Amém? Versículo 9. As práticas pagãs são abomináveis. Quando adrentrares a terra que Yahvé teu Deus te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime o seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer destas abominações, e é justamente por causa destes pecados que Yahvé, teu Deus, vai expulsar aquelas nações do teu favor. Então vamos parar aqui. Isso daqui já destrona todo tipo de visão de que o Senhor está em todas as religiões. Gente, entenda algo, ok? E eu peço que em nome de Jesus, o Senhor bloqueie em nome de Jesus o que eu vou dizer aqui para que não soe como intolerância ou isso ou aquilo, mas eu preciso dizer, por isso que eu falo que tem coisas que não tem como ser dita aqui na live, por mais que esteja na palavra, o sistema não aceita, mas precisamos dizer o que é escrito na palavra, amém? Então, aquilo que a gente escutou a nossa vida inteira, aquilo que Satanás tem tentado fazer com que a gente engula a seco, enfiando em goela abaixo, de que Deus está em todas as religiões, é uma mentira. É uma mentira, é um sofisma, ok? É uma mentira transformada, transvertida em verdade, é uma mentira. Deus abomina qualquer tipo de coisa, eu vou ler de novo, que entre o teu povo, então vamos lá, que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ok? Ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque mortos. Então, qualquer coisa disso daqui, qualquer coisa que coloca o Senhor
amém? Abaixo, que faz com que o Senhor divida a glória dele com qualquer outro tipo de coisa, é abominação, é pecado. A Bíblia diz, a palavra do Senhor nos alerta, Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória dele, é suprema dele. Quem detém todo o poder sobre todas as coisas é ele. É ele que tem o governo do mundo, é ele que sabe o dia da minha vida, o dia que eu vou partir daqui. É somente ele. Então, em nome de Jesus, povo de Deus, eu quero dizer para se você que está aqui nessa live de primeira vez, se existe alguém aqui de primeira vez, que você ainda, amém? Não se decidiu em qual caminho você quer seguir, que você ainda aí está na dualidade. Ai, será que eu não estou convidando você para ser crente? Eu não vou falar para você vir para a igreja evangélica. Eu não vou falar para você ir para a igreja católica. Eu vou falar para você que você deve seguir Cristo. Que você deve seguir o único que tem o poder de fazer com que você entre ao reino dos céus. Por qualquer outro tipo de coisa. Porque qualquer outro tipo de meio de acesso a Deus é ilegal. Não tem como. A única porta é Jesus. Então, se existe alguém aqui que ainda está nessa dualidade, se existe alguém aqui que ainda está nessa visão distorcida de que, eu conheço Jesus, mas eu pratico, eu não posso falar, gente, porque senão eu corro o risco deles, eu pratico outra religião, eu cultuo a outros deuses. Você está no caminho errado. Você está praticando um ato que é a abominação aos olhos do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. E eu convido você hoje a fazer renúncia, a renunciar esse tipo de dualidade que existe dentro da tua alma, dentro do teu coração. Só existe um que pode ser o Senhor de todas as coisas e o Senhor sobre cada um de nós, que é o Deus vivo de Israel. Amém? Então, que em nome de Jesus, todas as mentiras, todos os sofismas, tudo aquilo que leva você para longe do centro, para longe do alvo que é Cristo, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Para quem está com o pensamento totalmente dividido, eu acredito em Jesus, mas eu também acendo vela para outros deuses, mas eu também consulto tarô, consulto carta, sei lá o que faz. Em nome de Jesus, caia por terra essas práticas, porque isso é abominação diante do Senhor. E às vezes a pessoa pega e fala assim, mas eu acredito em Jesus, mas eu acredito em Deus, eu vou lá, eu faço minhas orações, mas parece que a minha vida não anda. E aí a gente vai conversar com a pessoa, você vê que a pessoa ela tem diversos senhores. Ela serve diversos senhores. É óbvio que a vida não vai andar. Se pra gente que serve um Deus vivo de Israel, as coisas estão difíceis, por quê? Pedir para encontrar exatamente. Gente, a Cris falou uma coisa que é muito sério. E isso daqui eu preciso falar. Glória a Deus pela sua vida, Cris. Pedir para encontrar objeto e dar 3 pulinhos. Deixa eu te falar algo. Se você é cristão, se você é um filho de Deus, que você é batizado, que você já entregou sua vida para o Senhor, esse negócio de você pedir para o tal do São Longuinho encontrar objeto, você está pedindo para um demônio. E muita gente não sabe disso. Então, quando se perde algo, que aí você pega e fala assim, chama ele e fala, São Longuinho, se aparecer eu te dou 3 pulinhos, você está fazendo um ato demoníaco. Você está alimentando outro trono, não existe isso. E eu conheço cristão, porque acredita em Cristo, né? Eu conheço crente que faz isso. São Longuinho, eu perdi tal coisa, minha chave. Se aparecer, eu te dou 3 pulinhos. Você está em dualidade. Você está bebendo de 2 águas. Você está alimentando 2 tronos. Na verdade, você está alimentando muito mais o trono da treva do que o trono de Deus. Então, o povo de Deus não tem como. Como eu estava dizendo, se para nós que temos uma vida, buscamos ter uma vida de retidão com o Senhor, não é fácil, imagina para quem está no engano. Se Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, você acha mesmo que a sua vida vai andar com você servindo a 2 senhores? E a palavra é muito clara e específica quando ele diz que não podemos servir a 2 senhores, porque uma hora nós vamos agradar a um e desagradar a outro. Então não tem como, povo de Deus, a gente
aceitar esse tipo de palavra que é pregada até hoje. Ai, Deus está em todas as coisas. Ai, não, porque eu vou em tal religião. É mentira. E eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando do único caminho, Jesus. Amém? Portanto, permaneças inculpável perante ao Senhor teu Deus. Permaneças inculpável, sem culpa nenhuma. Senhor, eu não tenho mais culpa diante de mim. Eu não sirvo mais a outros deuses. Senhor, a minha única fonte de alimento é o Senhor. Pai, a única coisa que eu preciso é a tua presença. O único espírito que fala ao meu espírito, entenda algo. O único espírito que fala com o teu espírito é o Espírito Santo de Deus. Os outros espíritos, eles falam com a tua alma, governam a tua alma. Amém? Fui confrontada até por usar a palavra sorte. Gente, a gente precisa, em nome de Jesus, estar alinhado com a palavra de Deus. A gente precisa, olha o que eu falo, eu fui confrontada até por usar a palavra sorte. Povo de Deus, outra coisa, nós cristãos, nós não dependemos de sorte. Nós dependemos do Deus vivo de Israel. É a fé, é viver por fé. É viver por fé. Amém? E nós precisamos, em nome de Jesus, estar como o versículo 13 nos fala. Portanto, permaneças inculpável perante o Senhor teu Deus. Porque se você permanecer inculpável perante o Senhor teu Deus, significa que você está com todas as brechas da sua vida fechada, não existe brecha. Porque Deus vai olhar dos tribunais celestiais diante da corte celestial e vai falar: o meu filho não tem culpa, a minha filha está reta diante da minha presença. Ela é inculpável, ele é inculpável. Não tem culpa nenhuma, não adora outros deuses, não vai buscar conhecimento aonde não deve. A fonte de conhecimento é o Deus vivo de Israel, a fonte de conhecimento é a palavra. A fonte do conhecimento são as escrituras. A fonte do conhecimento é o Espírito Santo de Deus. Tem gente querendo buscar conhecimento aonde não vem do Senhor. Deixa eu te falar algo. Satanás, ele é extremamente sábio. Ele não é burro. Entenda, Lúcifer, antes de cair do céu, ele era um querubim ungido. Ele era um querubim que ele tinha sabedoria. Ele era um querubim do mais alto escalão do exército celestial do Senhor. Então ele não é burro. Satanás não é burro. Só que tem gente que acredita que a sabedoria dele, que ele carrega, é maior do que a sabedoria de Deus e que o que ele manda fazer dá certo. Por quê? Às vezes o caminho que ele manda as pessoas trilharem é mais curto. Mas quem disse que o caminho mais curto é o que te leva à vitória? Quem disse que o caminho que não tem dificuldades é o que vai te trazer vida e vida em abundância? É o que vai dar aquilo que você precisa? O caminho do Senhor, ele é penoso. A porta é estreita. É isso que a palavra nos fala, que a porta ela é estreita. E não tem como nós sermos obesos espirituais. Por que obeso espiritual? Obeso espiritual é aquela pessoa que sai se alimentando de diversos tipos de fonte. Obeso espiritual é aquela pessoa que também busca do Senhor e ela não derrama sobre as outras pessoas. Para que está buscando tanto da presença de Deus se você não está liberando sobre os outros? Chega uma hora que o seu odre não vai ter mais espaço para ser derramado vinho novo. Então entenda algo, nós não podemos, amém? Em nome de Jesus, nós não podemos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se alimentar de diversas fontes, se alimentar de diversos lugares, de diversas pessoas, de diversas visões. Só existe uma visão, que é Cristo. Só existe uma visão, a palavra de Deus. Amém? Então, versículo 14, o profeta de Yahvé e o Senhor, aliás, o Senhor, perdão. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos, evidentes pagãos. Quanto a ti,
Isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. Então os outros, entenda o que a palavra está dizendo aqui. Naquela época o Senhor estava alertando os filhos de Israel. Olha, vocês vão entrar numa terra do qual aquele povo, eles praticam o que? Eles dão ouvidos aos oráculos de videntes e pagãos, mas vocês não podem ser dessa forma. Vocês não, vocês têm que se manter irrepreensíveis diante de mim. Vocês têm que permanecer com os olhos fitados somente em mim. O que o Senhor está dizendo aqui em entrelinhas é, vai parecer que o que eles estão fazendo é bom, mas não caia. Vai parecer que a forma como eles agem, que a forma como eles trabalham com os deuses deles é legal, dá vitória, mas não caia. Isso pode aparecer, isso pode vir para a minha vida e para a tua vida durante os dias de hoje. Porque a palavra do Senhor, ela é atemporal. Então, pode ser que aquela pessoa que você está vendo que tenha sucesso ali, os deuses abençoam ela, mas não caia. Continua no meu caminho. Continua na minha presença. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Cuidado com o tipo de aliança que você vai fazer. Povo de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estejam alertas, atentos e vigilantes nos últimos dias. O inimigo, ele não vai ficar somente em lugares onde ele sabe que ele vai ser encontrado. Ele está se misturando há muito tempo atrás e agora vai piorar dentro da igreja. Porque entenda algo, quem já está nos caminhos dele é dele. Ele quer fazer com que eu e você, que estamos diante da presença de Deus, venha perder a santidade, venha perder a salvação. Então, aquele negócio que muitas visões teológicas falam, uma vez salvo, você está salvo, não perde a salvação, será? Porque a palavra nos alerta que no final dos tempos haveria o quê? A apostasia da fé. As pessoas, os cristãos, iriam apostatar da fé. E o que é apostatar da fé? Apostatar da fé é uma pessoa que um dia teve fé, acreditava no Deus vivo de Israel, mas a partir do momento ela se torna descrente. Ela apostatou da fé. É alguém que era quente no espírito e esfriou. Então, a trama de Satanás hoje não é pegar quem está no mundo, é pegar eu e você. Então, ele vai infiltrar, colocar pessoas dentro da igreja. E deixa eu te falar, já está. Já existe. E quem não tiver discernimento espiritual para discernir, vai cair. Então, povo de Deus, é tempo da gente fazer o quê? Da gente buscar crescimento e amadurecimento no espírito, discernimento de espírito. A gente precisa parar de ficar orando para o Senhor arrumar os nossos problemas. Ele sabe o que precisa ser feito. Agora, se a gente pedir para o Senhor, Senhor, arruma a minha casa, que sou eu. Senhor, me dá discernimento de espírito. Me dá autoridade espiritual. Me dá, Senhor, o fluir dos teus dons. A gente vai conseguir discernir qualquer ambiente de onde a gente está. A gente vai conseguir discernir a estratégia do maligno antes mesmo de acontecer, porque o Senhor antecipa aos seus filhos, aos profetas dele. O Senhor mostra, fala, ei, cuidado. Tá cheio de gente subindo em púlpito que você acha que é pastor, que não é. Tá cheio de gente falando que é missionário, que não é. Tá cheio de gente falando que está fazendo oração e, na verdade, está fazendo feitiçaria. Tá cheio de gente que toca em louvor, que bate atabaque no final de semana. E a igreja, mas por que isso acontece, Michele? Porque a igreja está dormindo. Porque o povo de Deus deixou de buscar os dons do Espírito. Porque o povo de Deus está mais preocupado em buscar a resolução dos problemas da terra do que buscar a plenitude do Espírito para ter discernimento e atacar o inferno dentro da própria igreja. E a palavra do Senhor diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, qual que é o reino de Deus? As coisas que estão no reino de Deus, as coisas do Espírito. E a justiça divina. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? Todas as outras coisas que fogem da esfera espiritual.
O problema é que nós estamos preocupados demais para que Deus resolva a nossa situação. Amém? Então vamos lá, versículo 15. Não entendi. Se é o povo de Deus, ele já tem o Espírito de Deus. Depois eu explico. Amém? Vamos lá. Versículo 15. E Yahvé teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Porquanto é o que tinhas rogado a Yahvé teu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando suplicaram em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Yahvé, meu Deus, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Yahvé me orientou. Eles falam a verdade. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Todavia, o profeta que ouser dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Talvez venha questionar em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Olha o discernimento de espírito. Se o profeta fala em nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância, não o temas. Amém? Deixa eu ver aqui, gente. Além de terem o Espírito de Deus, estão seguros nas mãos do Pai dele. Gente, irmão, nós estamos lendo aqui a palavra de Deuteronômio, o Antigo Testamento, amém? Povo de Deus, aqui para mim não fugir do raciocínio do que o Senhor quer que diga agora. Lembra que nós estávamos falando aqui do discernimento de espírito? Que nós estamos muito mais preocupados em fazer orações para que o Senhor venha e arrume a nossa casa, que o Senhor cure, traga o casamento de volta. É errado? Óbvio que não. Não é errado. Muito pelo contrário. Amém? Irmão, irmão, não tem nada sobre pacto. Irmão, você não está prestando atenção. Presta atenção no que o Espírito Santo está dizendo aqui. Amém? Meu amor, silencia aí que você não vai perder totalmente o foco. Vamos lá, povo de Deus. Lembra que nós estávamos falando aqui, ok? Do discernimento de espírito. Nós estávamos falando do discernimento de espírito. Se a gente ficar somente buscando a resolução dos nossos problemas e não alimentarmos o nosso espírito, isso daqui já foi falado da semana passada de outras palavras e agora eu vou trazer com outras palavras. Nós vamos facilmente ser enganados e tragados pelo espírito do anticristo que já está sobre nós, que está sobre o mundo. Aqui o Senhor está dizendo, alertando o povo acerca do quê? Eu vou ler de novo o versículo 18 até o 20. Vamos ouvir. Eles falam a verdade. Eles quem? Os profetas, os verdadeiros profetas de Deus, homens e mulheres que se movem, ou são profetas, ou se movem debaixo da unção da profecia, do espírito da profecia que é Cristo. Portanto, eu vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. O profeta vai falar o que deve ser feito. O profeta vai falar, você tem que se arrepender dos seus pecados, porque um verdadeiro profeta, ele traz arrependimento. O profeta veio para trazer o governo do Senhor sobre a vida da pessoa, sobre a nação, sobre a cidade, sobre a igreja. Então, a primeira coisa que o profeta vai fazer, ele vai falar do teu erro, ele vai confrontar o meu pecado, o teu pecado, o pecado da igreja. É a primeira coisa que o profeta vai falar. Versículo 19. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é
que se o Senhor enviar um profeta até a tua vida, enviar um homem e uma mulher de Deus que carrega o espírito da profecia e falar com você e você não ouvir, ele vai dizer o quê? Eu mesmo lhe pedirei contas. Ele envia profetas para alertar você. Ele envia profetas para falar os caminhos que você deve seguir. Você segue se você quiser. Versículo 20. Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, agora volta para o profeta, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Entenda algo, nós precisamos do discernimento de espírito para ouvir se aquilo que aquele profeta está dizendo provém do Senhor ou não, se ele está debaixo de um espírito de adivinhação ou não. Deu para entender o porquê que é tão necessário, povo de Deus, nos dias de hoje, a gente se aprofundar no conhecimento da Escritura, no conhecimento da palavra e principalmente no discernimento de espírito? Aquele que não tiver discernimento de espírito não vai suportar passar os últimos dias. Vai ser levado por vento de sã doutrina qualquer. Vai ser levado por qualquer vento. Se escutar que faz isso, planta uma bananeira, que se você plantar uma bananeira de ponta cabeça, regar com a água da chuva da terceira noite, vai acontecer algo na sua vida, a pessoa vai falar, a pessoa vai fazer. Mas é bíblico? Tem fundamento bíblico? Tem alguma coisa que aponta para a glória do Senhor? Não. Só que a pessoa está tão desesperada, a pessoa está tão cega espiritual, a pessoa quer tanto que o problema dela seja resolvido, que ela escuta, ela dá ouvidos a diversas vozes, e não dá ouvido à voz do Espírito. O povo de Deus aqui também vem sobre o profeta. Aquele que diz algo que o Senhor não mandou dizer, vai prestar as contas para o Senhor. Então, se existe alguém aqui no nosso meio que gosta de dar um de profeta, que gosta de sair falando coisas que o Senhor não mandou dizer, em nome de Jesus, se arrependa, porque você vai prestar contas ao Senhor. Porque você pode ser pedra de tropeço, de engano, para o teu irmão, para a tua irmã. Porque às vezes ele ainda não tem discernimento de espírito. E aí ele vai viver achando que essa profecia falsa vai se cumprir sobre a vida dele. Então tenha misericórdia, em nome de Jesus. Porque se você se move no espírito de profecia, é porque você já chegou num nível muito profundo com Deus. É porque você já foi ativado ali em algum dos dons do Espírito Santo de Deus. Então você já tem um pouco mais de conhecimento e sabedoria. Então que o espírito de engano caia por terra da tua vida. Porque o que mais tem aí é lobo em pele de cordeiro, fazendo da cegueira espiritual dos outros fonte de comércio. E o Senhor abomina isso. Vai prestar contas. Tem gente que entrega, recebe a profecia, e aí o Senhor fala, eis que você vai casar. Você vai casar, vai ter acontecer isso, isso e isso. Mas o Senhor não deu data. Isso é um exemplo. Aí a pessoa, para mostrar que ela é espiritual demais, fala assim, e esse casamento vai acontecer até o final do ano. Mas Deus não falou a data. Aí a pessoa vai acreditar que o marido, que o noivo vai pedir ela em casamento até o final do ano. E aí não acontece, porque não estava nos planos de Deus, porque não foi isso que Deus mandou falar. Deus mandou falar somente que vai acontecer, mas não deu uma data. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, fica vivendo como se fosse casar, o que ela ouviu não se cumpre, e aí ela vai se frustrar com o profeta? Não, ela vai se frustrar com Deus. Ai, mas Deus falou que eu ia casar até o final do ano. Deus não falou que você ia casar até o final do ano, Deus falou que você ia casar. Até o final do ano foi espírito de adivinhação, espírito de orgulho, de um homem que estava debaixo do espírito da profecia, sim, mas que se deixou contaminar pela sua alma. Portanto, para um profeta, para um homem e uma mulher de Deus se mover sobre a unção da profecia, tem que estar com a alma tratada. Não tem como você se mover no profético se você não tiver
cura na sua alma, se você não tiver alinhamento do Espírito sobre o teu espírito. Então, povo de Deus, é tempo de buscar discernimento, é tempo de buscar maturidade, é tempo de buscar nutrição espiritual. O que é nutrição espiritual? Você se alimentar da presença de Deus todos os dias. Parar de comer coisinha pouca, parar de viver se alimentando de trecho de podcast, parar de ficar se alimentando de trecho de devocional, parar de ficar se alimentando somente do culto do domingo. Ou você senta e faz um banquete da palavra de Deus, ou você vai ser facilmente enganado e você não vai ter nutrição espiritual para você conseguir aumentar a estrutura do teu espírito e ter discernimento de espírito. Você vai ser facilmente enganado, você vai ser facilmente levado pelos ventos de sãs doutrinas que não são do Senhor. Capítulo 19. Amém? Deu para entender, povo de Deus? As 6 cidades do refúgio. Quando o Senhor, teu Deus, tiver eliminado as nações pagãs, cuja terra te dá, e as conquistares e tiver desabitado em suas cidades e casas, separarás 3 cidades no meio da terra, cuja posse Yahvé teu Deus te concede. Estabelecerás o caminho, medirás as distâncias e dividirás em 3 partes o território da terra que o Eterno teu Deus te dará como herança. Isto para que nela possa se abrigar todo aquele que houver sido acusado de homicídio. Se um homem, sem querer ou por acidente, matar alguém que não era seu inimigo, poderá ir para daquelas cidades, e ali ninguém poderá executá-lo. Por exemplo, certo homem vai com seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para golpear a árvore, o ferro escapa e atinge o seu amigo e o fere de morte. Neste caso, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para evitar vingança da família do amigo e salvar sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo, enfurecido e alcançá-lo, ainda que a distância fosse longa demais, e teria o direito de matá-lo, muito embora este de fato não merecesse pena de morte, porquanto não havia inimizade entre ele e seu próximo. É por este motivo que eu te ordeno, separa 3 cidades. E quando Yahvé teu Deus fizer com que tuas fronteiras se alarguem, como prometeu a teus antepassados, e te der toda a terra que jurou dar aos teus pais, com a condição de que cuides de colocar em prática todos esses decretos que hoje te ordeno, amando ao Senhor o teu Deus e andando sem parar em seus caminhos, acrescentarás então mais 3 cidades de refúgio às 3 primeiras, a fim de que não te derrame sangue inocente na terra que Yahvé teu Deus te concede como herança, e portanto não haja culpa de sangue sobre ti. Contudo, se alguém é inimigo do seu próximo e lhe arma uma cilada, levantando-se e ferindo-o de morte, e a seguir se abriga numa daquelas cidades, as autoridades da sua cidade enviarão pessoas para buscá-lo na cidade de refúgio, e o entregarão nas mãos do vingador, da vítima, para que o homicida seja devidamente executado. Portanto, que teu olho não tenha misericórdia do homicida. Deste modo, extirparás de Israel o derramamento de sangue inocente, para que vivas em paz. Amém? Versículo 14. As fronteiras e as testemunhas. Não deslocarás os marcos de divisa de propriedade do teu vizinho, que os teus antecessores estabeleceram em herança, que irás receber da terra cuja posse Yahvé teu Deus te concede. Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Isso daqui se replica também lá no Novo Testamento, quando Paulo nos alerta acerca de haver alguma coisa dentro da igreja, de haver alguma coisa dentro da comunidade, amém? Então, como assim? Se existe um homem ou uma mulher que exerce um cargo ou uma pessoa que, mesmo que não tenha cargo, pecou, a gente não pode ir lá sem testemunhas e decretar algo sobre a vida dele, afastar ele das atividades. Precisa se reunir o conselho, precisa que tenha testemunha para que se confirme que aquilo que foi acusado daquela pessoa seja verídico ou não. Ok? Por quê, povo de Deus? Por que é necessário isso? Para que não haja
aquilo, qual que é a palavra, meu Deus? Injustiça. Para que não haja injustiça, para que a pessoa não seja culpada e pague por algo que ela não cometeu. Porque às vezes acontece isso, tanto no mundo da igreja como fora. Que aí a pessoa não é culpada, mas ela se torna culpada para esconder o verdadeiro culpado. Isso acontece. Então vamos lá, eu sou culpada de alguma coisa. Só que para mim ficar bem aqui com vocês, eu vou lá e coloco a culpa de tudo isso na conta do meu marido. E isso acontece. Então por isso que necessita o quê? De testemunha. Para que não haja injustiça. Porque o Senhor Deus de Israel, ele é justo. Ele não age com injustiça. Então é por isso que é necessário ter testemunhas. E isso também aplica-se também no judiciário nos dias de hoje. É por isso que fala, você precisa de uma testemunha. É por conta disso, para que não haja injustiça, para que tudo seja de acordo com a vontade e a palavra do Senhor, em todo o tempo. Amém? Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-se de alguma rebelião, as duas partes em litígio se apresentarão diante de Yahvé, na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão minuciosamente o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, então vos a tratareis da mesma maneira que ela própria planejava, punir o seu próximo. Eliminarás, pois, o mal do meio de Israel. Parece que a gente está tendo uma aula de direito, né? Mas é porque tudo foi fundamentado na palavra. É exatamente isso, povo de Deus. Por isso que a palavra, um dos mandamentos qual é um dos mandamentos? Não levantarás falso testemunho. E muitas vezes nós cometemos, quando principal, eu espero que seja no tempo da ignorância, ok? Esse delito. Nós infringimos esse mandamento de levantar falso testemunho. Muitas vezes, quando nós estamos debaixo do espírito da ignorância, da cegueira espiritual, a gente se conforma, a gente se comporta levantando falso testemunho para proteger alguém grande. Você viu? Não, eu vi. E você não viu nada. Isso dentro de uma empresa, dentro da igreja, dentro da tua casa. Porque a gente, às vezes, quer ficar bom com todo mundo. E aí, esse negócio de querer ficar bom com todo mundo, você acaba ficando ruim com Deus. Você viu algo errado, irmão, irmã? É obrigação tua falar. Não levante falso testemunho. Não acuse sem você ver. Muitas vezes vão chegar para mim, para você, e pegar e falar assim, você viu fulano, que o fulano fez aquilo outro, você pode ir lá e confirmar essa história? Aí só porque esse que te pediu tem um cargo grande dentro da empresa, tem um cargo grande dentro da igreja, você vai e faz aliança com a pessoa. Aí você se alinha e começa a levantar falso testemunho de algo que você nem sabe do que é. Isso é errado, é pecado. Não levantarás falso testemunho. E tem muita gente que se comporta assim para poder ficar no lucro. Tá com a alma ferida, tá com o espírito aprisionado, não encontrou o verdadeiro significado que é Cristo. A palavra do Senhor diz que nós devemos dizer sim, sim, não, não. Não tenha medo de se posicionar. Eu prefiro 1000 vezes que os homens fiquem com raiva de mim, mas que Deus me abençoe, mas que Deus olhe do mais alto dos céus e pegue e fale assim, a Michele fez o que é certo. Não me importa se eu vou ser perseguida. Não me importa se vão virar a cara para mim. Eu não me importo. Vão virar a cara para mim eu fazendo certo ou fazendo errado, só simplesmente porque eu sirvo o Senhor. Então, entre agradar homens e agradar o Senhor, eu não vou pensar 1000 vezes, eu vou agradar o Senhor. E Paulo nos fala isso. Eu não estou aqui para agradar homem nenhum. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Para falar o que tem que ser dito. E entenda, muitas vezes você vai atrair inimizades, porque você vai ter esse posicionamento. Mas você não se corrompe e você não vai dar falso testemunho.
Você vai falar o que precisa ser dito. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de fazer o que tem que ser feito. Reflita. Vale a pena você ficar do lado de homens ou do lado de Deus? Quem detém o poder sobre a sua vida? Quem sabe o dia que você vai partir daqui? E muitas vezes a gente faz aliança por interesse. Levanta falso testemunho por interesse. Nem sabe o que está acontecendo, mas não é verdade, fulana? Não é verdade. Não, não é verdade. Do que você está falando? Porque a gente tem medo de confrontar. Porque às vezes a gente não confronta, tá vendo que tá errado, mas tá, tipo, fica quieto. Aí não entra nem como falta, não entra nem como falso testemunho, entra como omissão. Você sabia ali, às vezes, que você poderia mudar uma situação de alguém que está sendo acusado injustamente e não muda, porque eu quero ficar bem na história. Ai, problema deles. Ai, não vou nem me meter. E Deus está feliz com essa situação? Você acha que Deus se agrada quando a gente se comporta desse jeito? Eu não estou falando para você se meter em diversos tipos de confusão, não é isso. Mas quando você tiver a oportunidade de manifestar o Cristo vivo na terra, faça. Sabe por quê? Porque a gente se preocupa demais com o que os outros vão achar com a gente, da gente. A gente se preocupa demais com a nossa reputação. Ai, mas o que vão achar? O que vão achar de mim? Eu nem me importo mais. Importa o que Cristo vai achar. Eu fazendo bem ou fazendo mal, eu sempre vou ser apontada de alguma coisa? Porque eu passei muito tempo da minha vida, e eu falo por experiência própria, me preocupando com o que os outros iriam achar. Mas, amor, o que as pessoas vão achar? Não me importa mais o que as pessoas vão achar. Deus está mandando eu fazer, eu vou lá e vou fazer. Às vezes o Senhor coloca situações na nossa vida para mostrar se a gente age com justiça, para mostrar onde está a intenção do nosso coração. E isso aqui, povo de Deus, não é somente sobre falso testemunho. É sobre você livrar alguém de uma acusação. Você sabe que a pessoa não fez nada. Só que aí você prefere não se meter. Entenda algo, se o Senhor te incomodar para você falar, fale. Se o Senhor pedir para você falar, seja a boca de Deus. Seja a boca de Deus. Fale o que tem que ser falado. Não tenha medo de achar o que as pessoas vão ficar. Elas vão ficar com raiva. Se você falar ou se você não falar. Em algum momento alguém vai falar de você. Versículo 20. Todo o povo saberá do ocorrido e ficará apavorado, e nunca mais se cometerá um crime desses no meio de ti. Portanto, não considerarás com piedade estes casos, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Amém? Acho que dá tempo da gente ler o 20 aqui. Leis das guerras dos soldados. Aqui a gente vai entrar sobre uma oração sobre batalha espiritual, ok? Quando tiveres que sair à guerra contra teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo. Vai de encontro com aquilo que a gente também falou. Porque o medo para a gente de fazer o que é bom. O medo é alimento de espíritos malignos. E o medo te impede de você fazer aquilo que é aprausível aos olhos do Senhor. Aquilo que agrada ao coração do Pai. O medo te paralisa de você ser verdadeiro. Porque você tem medo do que as pessoas vão falar. Porque você tem medo do que vai acontecer. Então vamos lá. Não te entregues ao medo, pois contigo está Yahvé, o teu Deus, que te libertou e te fez sair do Egito. Quando estiverdes para iniciar a batalha, o sacerdote aproximará e falará ao povo e proclamará: Ouve, ó Israel, estáis hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, não vos deixeis intimidar, não vos aterrorizeis, tampouco tenhais medo por causa deles, pois o Senhor teu Deus vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar vitória. Isso daqui, povo de Deus, quando você está debaixo de que você sabe que você entrou debaixo de uma batalha espiritual,
sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Você declara essas palavras. Deuteronômio 20, do versículo 3 e 4. Pode ler do 1, quem quiser grifar aí, do 1 ao 4. Isso daqui é sobre batalha espiritual. Ok? Grifa na sua Bíblia, escreva batalha espiritual, para você memorizar. Coloca um post-it na tua geladeira, coloca um post-it, escreve nas tábuas do teu coração. Não deixa o medo te paralisar. Isso daqui a gente declara muitas vezes quando a gente vai entrar em oração de batalha, de guerra, tomar posse de território, para que haja, tomar posse de território dentro de uma igreja, tomar posse de território dentro da tua casa, tomar posse de território de uma cidade. Nós declaramos a palavra, porque já foi falado aqui, nós temos que declarar a palavra. Amém? Então, é isso que nós precisamos, povo de Deus, alimentar o nosso espírito. Isso entra também na nutrição do espírito. Versículo 5. Os escribas também falarão ao povo, exclamando: quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Então, vamos lá. Isso aqui fala exatamente o que eu estava falando. Tomada de território. Tomada de território. Povo de Deus, entenda. Todos nós, quando nós mudamos de ambiente geográfico, seja de trabalho, seja de cidade, seja de igreja, seja de qualquer lugar que você for, você mudou de casa, você tem que tomar posse daquele território. Aquele território era de outras pessoas. Você não sabe se aquelas pessoas que moravam ali, eles cultuavam outros deuses. Você não sabe se essa casa que você mora de aluguel, o dono fez pacto. Só que enquanto você está morando ali, a autoridade é tua, independente de você ser inquilino ou não. Porque quem paga as contas é você. E dinheiro tem valor no mundo espiritual. Então, toma posse do teu território, não tenha medo. Você mudou de emprego, toma posse do território. Foi uma porta que Deus abriu para você. Você não sabe se o seu patrão, ele pratica alguma coisa. E se ele consagrou todos... Isso é muito sério. E se ele consagrou todas as vendas ao inimigo? E se ele faz oração para os deuses que ele acredita sobre você que é funcionário? Toma posse. Eu sei que muitas vezes isso daqui é muito novo para muitas pessoas, porque eu sei que isso daqui não se costuma ser explicado dentro de uma igreja. Ou você vai lá e você estuda, ou você vai ficar cego espiritualmente para esse tipo de assunto, porque infelizmente a igreja não detém esse tipo de conhecimento, e quando tem, não quer passar. Mas você está tendo a oportunidade hoje de saber. Então, em nome de Jesus, tudo que você fizer, consagre ao Senhor. Versículo 5 do Deuteronômio 20. Deuteronômio 20 e versículo 5. Amém? Vamos lá. Que se retire e volte para casa, para que não morra na peleja, e outro consagre em seu lugar. Então, gente, tudo é bíblico. Para quem não acredita em batalha espiritual, desculpa, você não acredita no reino. Você não acredita no mundo espiritual. Para quem fala que batalha espiritual não é real, para quem não acredita em libertação, para quem fala que ministração de cura não é necessário, desculpa. Você não leu a palavra. Porque está tudo explicado aqui. Ai, mas isso daí é um antigo pacto. Jesus não anulou o antigo pacto. Senão ele não tinha deixado para a gente o quê? Em meu nome expulsareis demônios. Então, né, gente, em nome de Jesus. Essa semana eu fiz uma oração de quebra de maldição sobre algo que eu comi no meu antigo trabalho. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Versículo 6. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu seus primeiros frutos? Que se retire e volte para casa, para que não corra o risco de morrer em batalha e outro colhe os primeiros frutos que lhe pertencem. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Que se retire e volte para sua casa, para que também não corra o risco de morrer em luta e outro se case com a sua esposa. E os escribas continuarão a proclamar ao povo: quem está apavorado e não tem coragem para prosseguir,
que se retire agora e volte para casa, para que sua covardia não desanime os seus irmãos. Eu vou ler de novo esse versículo. E os escribas continuarão a proclamar ao povo: quem está apavorado e não tem coragem para prosseguir? Que se retire agora e volte para casa, para que a sua covardia não desanime os seus irmãos. Pesado, não é? Então, quando terminarem de encorajar o povo, os escribas designarão os chefes das tropas para o comando do povo. Aí eu vou falar algo aqui. Eu vou falar para você, se tiver alguém aqui que está passando por uma peleja, que está passando por uma batalha espiritual, tomada de território, às vezes você vai ficar sozinho na guerra. Às vezes vai ser você o Espírito Santo de Deus. Às vezes vai ser você o Espírito Santo de Deus e os anjos do Senhor. Mas o Senhor não vai permitir que pessoas, amém, que sejam o quê? Que nem ele disse aqui, covardes, vá com você. Porque quando a gente anda com covarde, a gente fica desmotivado. É ou não é? Porque você tá lá, lutando, você tá na guerra, você tá orando, você tá jejuando, você tá buscando, você tá clamando, você tá fazendo tudo. Mas a pessoa é covarde. A pessoa tem medo. A pessoa não vai pra guerra, não vai pro fronte. É melhor você estar sozinho. Que você nunca tá sozinho. Deus é contigo. Entenda, se você está dentro de uma guerra é porque o general está com você. É um general e um soldado. É você e o Senhor. Clara, você pode ter certeza, a vitória já está contigo. Porque o Deus de Israel, o Deus que venceu várias guerras, está com você. Então você está sozinho visivelmente. Mas no invisível você nunca está sozinho. E às vezes o Senhor vai permitir que você guerreie uma peleja sozinho. Porque Ele não vai colocar covardes dentro do teu barco. Ele não vai colocar pessoas que vão te desmotivar. Porque tem pessoas que estão assim. Cara, a batalha está lá traçada. O capeta está lá querendo tragar todo mundo. Mas a pessoa está... Oh, gente, em nome de Jesus, é tempo de acordar. É tempo de despertar. É tempo de viver o novo. É tempo de buscar nutrição espiritual. É tempo de crescimento espiritual, discernimento de espírito. Ou tem ou vai ser tragado. Ou tem ou vai ser tragado. Vamos lá, versículo 10. A estratégia de conquista total. Quando estiveres para combater uma cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Se seus habitantes aceitarem abrirem as portas da cidade, todo o povo que nela estiver se tornará seu escravo e se sujeitará a trabalhos forçados. Todavia, se eles não aceitarem a paz e entregarem em guerra contra ti, tu a sitiarás. Então o Senhor, o teu Deus, a entregarás em tua mão e passará todos os seus homens a fio da espada. Quanto às mulheres, crianças, animais e tudo que houver na cidade, todos os seus despojos, tu os tomarás como presa. Deixa eu parar aqui antes, deixa eu terminar. E comerás o despojo dos inimigos, que Yahvé, o teu Deus, te entregou em tuas mãos. Então vamos lá. Por que eu parei aqui? Primeiro você propõe a paz. Lembra aqui que a gente ora, inclusive eu orei hoje. Senhor, nós repreendemos todo espírito do homem, todo espírito de bruxo em projeção astral. O que isso significa, Michele? Existem bruxos e bruxas que conseguem fazer dimensão, projeção astral. Então, a alma deles não é o espírito. A alma deles é capturada por um espírito maligno e esse espírito maligno pega a alma dessa pessoa e leva para dentro de uma igreja, leva para dentro de uma casa, leva para cima de uma cidade. E esse bruxo, porque um espírito maligno precisa de uma energia. Então, esse bruxo que está com esse espírito maligno esse demônio consegue ficar espionando a casa, consegue ficar liberando feitiço, consegue ficar fazendo um monte de coisa. Aí tem um crente ungido do Senhor.
tem um filho do Deus vivo de Israel que tem discernimento de espírito. Olha a importância do discernimento de espírito. Aí tem um filho de Deus que tem um discernimento de espírito e discerne. Opa, tem alguma coisa aqui no mundo espiritual. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí o Espírito Santo começa a falar com essa pessoa. Existe, Michele, tem como tirar isso de cima da minha casa? Tem como tirar isso de cima da igreja? Tem. Só que aí a gente vai fazer o quê? Primeiro vai propor a paz, falando como? A oração que se faz é a seguinte: escuta o que eu estou falando aqui, que isso é uma aula de batalha espiritual. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo bruxo em projeção astral. Declaramos que bata em retirada agora. Declaramos que bata em retirada agora. Então, você deu uma ordem e um aviso. Declaramos que bata em retirada agora. Pega todas as suas coisas e vai para o lugar da onde vieste. Se acaso isso, aí você vai declarar. Se acaso isso não acontecer, que seja cortado o fio de prata. Ok? Que seja cortado o fio de prata. Deixa eu só liberar aqui, gente. Oh, Deus. Continua aí, não perde o foco, tá? Que eu só tô liberando aqui, que senão eu não consigo... Ai, Deus, não tem dois. Ah, tá. Pronto. Que seja cortado o fio de prata. O que é o fio de prata, Michele? Fio de prata é uma ligação invisível no mundo espiritual, onde está ligando a alma da pessoa ao espírito maligno. Quando a gente declara que o anjo do Senhor corte o fio de prata, aquele bruxo morre. Gente, isso é muito sério. Eu espero que vocês tenham maturidade espiritual e discernimento de espírito para não fazer esse tipo de oração à toa. Por que nós precisamos propor a paz? Por que nós precisamos propor a paz? Porque você acha que Deus está feliz de ver aquela pessoa, aquela alma nas trevas? Ele tem que ter a opção de arrependimento, assim como eu e você tivemos. Então, primeiro a gente avisa. Se a pessoa... Porque quando a gente libera esse aviso, o espírito maligno escutou. Então ele fala, opa, é melhor eu voltar. Porque também ele não pode perder aquele cavalo. Aí o bruxo sai. Agora, quando se corta o fio de prata, aquele bruxo, ele morre. E você acha que Deus quer perder uma alma sem que ele tenha a oportunidade de voltar e se arrepender? Então é por isso que isso daqui, ó, quando estiveres para combater uma cidade, primeiro propõe a paz. E isso daqui, povo de Deus, também entra o quê? Numa libertação simples. Isso também entra dentro de uma libertação simples. Isso também se aplica dentro de uma ministração de cura, do qual nós vamos vivenciar na imersão sábado. Porque, às vezes, a gente vai ministrar libertação. Libertação simples. Eu não estou nem falando desse alto nível de escalão de guerra espiritual, ok? Eu estou falando de uma libertação simples. Eu estou falando de uma ministração de cura. Vai ter momentos em que você vai ter que perguntar para a pessoa, você se arrepende? Propõe a paz? Você se arrepende? Você se arrepende de todos os atos que você fez? Você se arrepende de ter feito pacto? Você vai ministrar o arrependimento. Se a pessoa pegar e falar assim, não, ela não quis, mas você propôs a paz. Então, o juízo e o castigo que estava sobre essa vida, ela vai acontecer. Ela vai continuar sendo fantoche dos demônios. Então, tudo na nossa vida a gente propõe paz. Tudo. Tudo. Amém? Versículo 15. Farás o mesmo com todas as cidades que estiverem muito distantes de ti, as cidades que não pertencem a estas nações. Todavia, quanto às cidades destas nações pagãs que o Senhor te dará como herança, não deixará sobreviver nenhum ser vivo. Sim, sacrificarás como anátema os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Se os deixares sobreviver, eles vos persuadirão a praticar os mesmos rituais pagãos e repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses.
e estareis pecando contra Yahvé vosso Deus. Quando tiveres que sitiar uma cidade durante muito tempo, antes de atacá-la e finalmente tomá-la, não deves abater as árvores a golpes de machado. Alimentar-te-ás delas sem cortá-las. Uma árvore do campo é por acaso um homem para que trates como um sitiado? Somente a árvore que souberes que é a árvore que não dá frutos, que se comam, então poderá ser cortada e talhada para instrumentos que ajudem o cerco, até que tenhas conquistado definitivamente a cidade que está em guerras contra vós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, povo de Deus, nós precisamos ter sabedoria e discernimento. Amém? Nós precisamos ter sabedoria e discernimento em todo o tempo todo. O tempo todo, o Senhor quer liberar discernimento de espírito sobre a igreja. O Senhor quer liberar discernimento de espírito sobre os filhos. O Senhor quer liberar profundidade de conhecimento sobre. Mas qual é a fonte que detém todo conhecimento? É Cristo. É Deus vivo de Israel. Tudo que eu e você precisa saber está aqui, na palavra. Ele deixou tudo pronto. O problema é que os espíritos malignos colocam preguiça nos filhos de Deus. E aí o povo tem preguiça de ler a palavra. O povo tem preguiça de buscar conteúdo para estudar. O povo tem preguiça. Deus também dá. Ai, mas eu tenho dificuldade. Aí Deus vai lá e capacita um homem e uma mulher para ensinar. Só que aí a pessoa também está debaixo do espírito de mamão e não quer aprender. O Senhor dá diversas armas. É a gente que não quer pegar. É a gente que não quer, porque sempre vai ter uma desculpa. Porque Satanás vai falar para que sempre vai ter uma desculpa. Sempre. Sempre. O povo de Deus, faz 1 ano que eu estou aqui ensinando sobre batalha espiritual, sem cobrar 1 centavo. Eu sei que um grande e poderoso exército tem se levantado através dessa live. Para a honra e glória do Senhor Jesus, não eu. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque é tempo de avançar, é tempo do reino crescer. E uma das coisas que o Senhor quer neste novo tempo é busque discernimento de espírito. Povo de Deus, e aí eu vou orar para a gente encerrar. Para quem está fazendo o propósito de Daniel, vocês vão começar a viver algo sobrenatural da parte de você, da parte do Senhor sobre a vida de vocês. Como eu disse antes, não se espantem se vocês começarem a sentir presença de espíritos malignos. Se vocês começarem a ouvir coisas. Se vocês começarem a ter visões. Porque esse propósito, ele é tremendo, ele é profundo, ele é um divisor de águas. Não somente por conta, ok? Em todas as áreas, gente. Eu falo para vocês. Eu falo que a minha maior ruptura espiritual foi com o propósito de Daniel, há 7 anos atrás. E o Senhor, eu estou fazendo ele de novo praticamente com as mesmas direcionamentos que o Senhor deu há 7 anos atrás. Por quê? Hoje eu entendo, de 7 em 7 anos o Senhor faz algo novo. Então o Senhor está me levando para um próximo nível. E o Senhor está levando todos vocês para um próximo nível. Eu já tenho visto, em poucos dias de jejum, nós começamos na sexta, sábado, domingo. Hoje é o 4º dia. O Senhor tem feito assim coisas, eu falo, meu Deus, visões, flashes, um atrás de outro, sonhos, muitas visões na madrugada. Então isso é normal, mas o que eu quero que vocês também, povo de Deus, dizer aqui para vocês, busquem discernimento de espírito, busquem a ativação dos 9 dons do Espírito Santo de Deus dentro deste propósito. Porque dentro deste propósito específico ainda mais? Porque dentro deste propósito você não está comendo nada que contamina, ok? Nada que contamina a tua glândula pineal, que é a antena que nos liga com o Senhor. Porque açúcar quebra o bloqueio. O açúcar, ele traz bloqueio.
na conexão com o espírito. Porque o açúcar, ele é viciante, ele muda a estrutura do cérebro. Ele tem a mesma função do que aquela coisa que as pessoas usam para, sabe, fazer isso aqui. Ele faz a mesma situação. Ele deixa na mesma situação o cérebro. Ele fica totalmente ali dependente daquilo. O açúcar. Então, o açúcar te bloqueia no mundo espiritual. Isso é muito sério, muita gente não sabe. E dentro desse propósito em específico, você tirou tudo que contém muito açúcar. Porque é todo tipo de industrializado, todo tipo de condimentado. Tem açúcar. E a gente não come o açúcar refinado. A gente vai comer o quê? O mel. Ou o demerara. Sabe o açúcar demerara? Ou o mascavo. Ai, mas não é bom. Exatamente. Nem tudo que aquilo que é bom pra gente vai trazer vida. E eu vou falar para você outra coisa. Não se espante se o Senhor pedir para você continuar com esse tipo de alimentação até que ele venha. Porque eu vou contar uma revelação que o Senhor já deu a muitas outras pessoas, eu acredito. Mas o Senhor falou de uma forma muito específica comigo ontem. Acho que foi ontem, né? Ou foi antes de ontem? Da alimentação. Foi ontem. Gente, o Senhor já me pediu muitas coisas. Muitas coisas. Mas uma das coisas que o Senhor me pediu ontem, ele falou, você vai continuar com essa alimentação para sempre. Eu vou poder comer? Vou. Eu vou poder comer doce? Vou poder comer meus bolos de pote que eu sou viciada? Vou. Vou poder voltar a comer carne? Mas é uma vez na semana. Você sabe por quê? E eu vou contar o porquê. O Senhor disse que a alimentação hoje no mundo, ela está sendo transformada para fazer com que haja morte nas células do corpo. Para fazer com que a sua mente, então, entenda que isso é muito sério. Ok? Então, entenda que a alimentação hoje em dia, ela está sendo totalmente manipulada para trazer morte. Em vez de trazer vida, vai trazer morte. Mas não é somente uma morte física, mas é uma morte espiritual. Povo de Deus, Deus já tem alertado diversos homens e mulheres de Deus a irem e terem o seu pedaço de terra e plantar. A irem ter seu pedaço de terra e criar suas galinhas, criar seus porquinhos, criar seus bichinhos para que você que gosta de carne coma. Mas há algum tempo, Deus tem falado muito forte comigo acerca da alimentação. É que eu não posso ser hipócrita. E o Senhor falou e eu não obedeci. Mas eu falo para vocês que se eu tivesse obedecido ao Senhor, por quê? Porque tudo isso que a gente tirou traz o quê? Prazer para nossa carne. É gostoso. Fala se não é gostoso você sentar na frente de um balde de batata frita cheio de cheddar, de bacon, com um monte de molho, cebolinha. Gente, é uma delícia. Fala se não é gostoso você sentar na frente de um balde de sorvete, com calda de chocolate, com Ferreiro, com Rafaelo, com tudo que você ama. É uma delícia, mas contamina o teu corpo. Povo, eles estão fazendo carne, eles estão fabricando carne. Olha o nível que está chegando. Você acha que tem o que dentro dessas coisas? Não, as coisas vão muito a mais além do que a gente está vendo. As coisas vão muito mais além do que a gente vê com os nossos olhos carnais. A alimentação, exatamente, até em 3D, foi o que meu marido falou, eles estão fazendo comida até em 3D. Olha o nível. Povo de Deus, a nossa alimentação está totalmente atrelada ao espírito. É espiritual. Por que você acha que muita gente fala, o propósito de Daniel não faz nem cócegas? Eu não concordo. Porque eu sei do que eu já vivi nos propósitos de Daniel. E a palavra declara que eles se tornaram muito fortes e sábios. O que a gente precisa não está dentro de hambúrguer.
E aí outra revelação, por que que o Senhor pediu? Da onde vem a energia? Quais são as fontes de energia que a gente tem? Terra, água, ar, fogo. Então, quando a gente come algo da terra, a gente está comendo algo que foi feito pelo Senhor. Tem energia ali. Só que as pessoas têm preguiça. Porque nós fomos acostumados, principalmente a geração dos anos 80 para frente. Dos anos 80 para trás, não, ainda tinha, mas dos anos 80 para frente, as coisas começaram a ficar tudo mais prático. Hoje você vai lá na Swift ou em qualquer outro lugar, você compra as coisas, os legumes, já cozido, embalado, você não tem trabalho de fazer nada. É ou não é? Você compra mandioca a vácuo. Você compra salada lavada. Você não precisa ir lá, lavar, cortar, cozinhar. Não precisa. Mas isso tudo é para facilitar? Sim. Mas para deixar a gente cômodo. E tudo que eles oferecerem, a gente vai lá e vai provar. Então, povo de Deus, é tempo da gente entrar em reflexão daquilo que o Senhor está fazendo sobre cada um de nós. Ele quer resgatar a essência. Tudo que nós precisamos, povo de Deus, Ele já nos deu. Eu não estou falando que você vai ter que deixar para sempre, mas pode ser que Ele peça. Pode ser que Ele fale, e aí eu vejo que o Senhor, me ama, porque Ele me deu a oportunidade de novo de falar a mesma coisa. Ele podia ter falado, eu já avisei e ela não fez. Mas mostra que ele nos avisa, o Senhor mostra que Ele pega e fala, eu estou te dando de novo, filha. Faça o que eu estou te pedindo. Porque eu quero falar para você algo. Quando você descontamina o seu corpo físico, automaticamente o seu espírito fica mais sensível ao mundo espiritual. Você sente tudo com muito mais intensidade. Povo de Deus, eu não tenho como explicar para vocês como que é só vocês vivendo. Amém? Eu fiz 51 dias de carne e não estou me sentindo bem para fazer o Daniel. Fique em paz, Cris. Eu entendo. Porque, gente, não é fácil. Amém? Não é fácil ficar. Eu entendo como é difícil. Que nem eu tô 1 ano. Eu fiz o propósito de ficar sem carne 1 ano. Inclusive, tô nesse propósito, que foi esse ano. E não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Ok? Então, eu entendo, Cris. Fique em paz. Amém? Fica tranquila, fique em paz. Amém? Em nome de Jesus. Quando você puder, quando você quiser, você faça. Que você vai ver. Para quem está fazendo, o povo de Deus, vocês vão perceber que isso aumenta o nível de sensibilidade. Amém? Aumenta o nível da sensibilidade espiritual. Para quem já foi nos dons, você vai ver que vai ser surreal. Vai ser algo assim avassalador. E não sou eu que estou falando, é a palavra. Deus deixou tudo na palavra. O próprio Daniel disse. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por mais uma live, por mais este devocional. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu peço que o Senhor continue falando no profundo, no oculto e no secreto de cada homem e cada mulher. Pai, que o Senhor continue trazendo revelação, papai. Que o Senhor continue, Senhor, em nome de Jesus, mostrando a tua vontade, mostrando a tua verdade, Pai. Ó, Senhor, em nome de Jesus, Deus vivo de Israel, que o Senhor visite agora, papai, cada coração. Sonda, Pai, em nome de Jesus, todos os pensamentos. Sonda, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a vida de cada um dos teus filhos. Dá a eles exatamente aquilo que eles buscam diante da tua doce e santa presença. Peço que haja o alinhamento, corpo, alma, mente e espírito, coração e DNA. Fortaleça aqueles que estão cansados, abatidos e sobrecarregados. Que possamos, Senhor, viver,
acontecer, Pai, de acordo com a tua palavra, que se cumpra tudo aquilo, Senhor, que foi declarado hoje, que nós venhamos nos comportar, papai, como os filhos maduros, como os filhos ruios, como aqueles que não se preocupam com o que os outros vão dizer e pensar acerca de nós, mas que possamos, Senhor, em nome de Jesus, fazer a vontade do Pai que está sobre o mais alto dos céus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que todo medo seja anulado do nosso meio. Pai, que em nome de Jesus, os teus filhos sejam, Pai, adestrados para a guerra, adestrados para a peleja, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, dar passos largos para tomar posse daquilo que é deles por direito e por herança, Pai. Prepara, Senhor, em nome de Jesus, nessa semana, aqueles que vão participar, Senhor, da imersão de cura. Eu já declaro que o Senhor começa, papai, em nome de Jesus, a tocar nas emoções, a trazer revelação do que precisa ser revelado, a mostrar o que precisa ser mostrado. E em nome de Jesus, ó Deus, que eles já estejam conectados, Pai, ao trono do eterno. Pai, que o Senhor já abra o entendimento deles, que o Senhor já prepara o coração deles, a mente deles, para tudo aquilo que eles vão, papai, receber, Pai, na alma, para aquilo que eles vão receber no espírito, de conteúdo, Pai, que já foi liberado pelo Senhor. É o que eu oro e declaro, repreendendo, Senhor, toda a tentativa das trevas, de trazer qualquer tipo de peso sobre eles, ó Pai, sobre os queridos deles. Guarda, Senhor, tudo aquilo que carrega o nome deles, guarda os filhos, guarda, Senhor, os cônjuges, guarda, Senhor, o trabalho, guarda, Senhor, a saúde, guarda as finanças, e em nome de Jesus, os coloca dentro do teu pavilhão, esconde o Senhor dentro do teu tabernáculo, papai. É o que eu oro e declaro nesta manhã. Repreendemos todos os males, Pai. Repreendemos tudo aquilo, Senhor, que possamos ter destronado hoje com a revelação da tua palavra. E declaro que o Senhor apaga o nosso rastro, o nosso cheiro, e o Senhor nos torna invisíveis contra todo tipo de maldade, seja humana ou espiritual. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia.